Olá, tudo bem? Meu nome é Idelma, sou advogada criminalista, sou especialista em processo penal, sou especialista em processo, mestranda em psicologia criminal forense. Hoje estou presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da Subseção de Contagem, sou vice-presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da Seccional Minas Gerais, advogada, mãe, mulher. E hoje eu gostaria de iniciar um longo, mas produtivo bate-papo, onde a gente vai dissertar sobre os procedimentos eletrônicos que hoje rodam no TJMG, qual a praticidade dele, algumas críticas, algumas construções. E espero que dessas construções seja possível, inclusive, tirar algumas ideias nossas, essas que, para a advocacia criminal, elas sejam construtivas, elas sejam, de certa forma, que provoquem eficiência, que provoquem praticidade às nossas condutas, aos nossos procedimentos. Queria deixar hoje meu Instagram, @Idelma Simões, meu Facebook, Idelma Simões, e através dele que esse papo não pare por aqui, que a gente consiga, de certa forma, estabelecer uma ponte de comunicação, uma ponte de coleguismo para que essa nova leva de advogados dativos, e que em Contagem também, né, tem muita carinha aqui, que a gente se vê, a gente se cruza há vários tempos, enfim, que seja uma troca, e que seja boa, que seja produtiva, e que seja para o nosso crescimento. Ano passado foi um ano complicado, um ano difícil, a advocacia, ela sofreu muito, porque o judiciário, ao ter que parar as suas atividades, ao ter que transportar todos os seus servidores para home office, os procedimentos, eles foram, de certa forma, se posicionando, se acumulando, porque, na verdade, não tinha forma, né? Eu falo que a gente estava preso ao nosso próprio despreparo diante da modernidade. Vários estados já estão bem adaptados a todos os sistemas eletrônicos. Minas Gerais, com a gama de comarcas, se salvo engano, é o estado que tem maior número de comarcas, e salvo engano, hein? Então, não é fácil rodar um sistema, não é fácil rodar um procedimento que seja padrão para todas as comarcas. Então, a realidade desses fatos, eu acho que ela foi um pouco doída, ela foi ainda está, está muito a se desenvolver, mais perto daquele rompante que aconteceu a partir do dia 16 de março de 2020, nossas atividades, enfim, pode dar um respiro e dizer que estamos voltando a um novo normal. O PJE, ele é um sistema que ele veio a partir de 2009 pelo TRT. Ele roda hoje muito bem, e eu costumo dizer que o TRT também passou pelos percalços que hoje o PJ passa, né? O sistema hoje precisa de um servidor melhor, ele precisa de procedimentos ali, uma equipe técnica que dê um suporte um pouco mais eficiente para rodar, né? Os órgãos do jurisdicionado, Defensoria Pública, o Ministério Público, a própria advocacia e o magistrado. E a partir do ano passado, as audiências de custódias antes presenciais, né, que é aquela audiência rápida, ela tem que ser 48 horas ali, após o recebimento do APF, que é o auto de prisão de flagrante, tem que ser apresentado o preso ali para o que o juiz discuta a legalidade daquela prisão, né? Esse foi o primeiro procedimento que ele sofreu. Não tinha forma de parar esse sistema, porque, na verdade, é um processo considerado de medida urgente, e os processos de medida urgente, eles não pararam, nem durante a pandemia. E foi implantado inicialmente, né, esse sistema que era a comunicabilidade dele com o CEFAM, que são as centrais de flagrantes que tinham como que comunicar. Se não tem a central de flagrantes, as próprias delegacias, que são comarcas do interior,
Tem que haver essa comunicação. Começou esse pequeno impasse. Comarcas do interior não tem central de flagrante. As próprias delegacias, elas lavavam autos de flagrante. Esse auto de flagrante, ele estava demorando mais que 48 horas até chegar no juiz de garantias, que é aquele juiz que vai decidir a legalidade ou ilegalidade daquela prisão, a manutenção ou relaxamento. Esse sistema foi o primeiro a sofrer, né? Pelo menos na região metropolitana, eles começaram a rodar pelo PJE, sem a presença do advogado. Eu achei que isso aí foi um erro, né? Como eu disse, vamos fazer uma construção. Mas o advogado que antes, né, ele ia de forma oral, que eu digo sempre, um procedimento muito rápido, né? Ele teria que elaborar uma peça ali, e aí ele se batia com a dificuldade ali na implantação daquilo ali para uma consulta que fosse disponível ao advogado, e que para o advogado ele conseguisse a tempo fazer uma defesa ali. Essa defesa, na maioria das vezes, foi substituída pela Defensoria Pública. Quando o advogado ia ali, a prisão estava ratificada, ou a prisão estava, ela havia sido cassada, enfim. Até hoje, eu acho que há uma certa dificuldade no advogado em tramitar com esses processos, porque, na realidade, é muito rápido, né, e agilidade. Quando ele vai observar, que ele já aconteceu. E aí, o que fazer? Você tem que entrar com outros tipos de medidas ali, porque aquela lei já foi, você já perdeu o time daquela lei, né? Tem que entrar com habeas corpus, né? Ou entrar com pedido de relaxamento de prisão. Nisso aí pecou um pouco, a meu entender, é claro, né? É tudo uma forma de falar, e eu estou dizendo até numa própria dificuldade que eu vi, eu passei num dado momento também, né? Você vai aprendendo na prática ali, e é o que aconteceu com todos nós. A prática, ela teve que vir ali, e à medida que você ia adaptando ela, às suas rotinas. O PJE começou a rodar em algumas comarcas, o PJE criminal, para alguns processos, né, com exceção do Tribunal do Júri, que o próprio Tribunal do Júri prevalece muito ainda a questão da oralidade, a questão da presença física. E eu também queria fazer uma crítica, né, com esse PJE. As instruções criminais, elas sofreram muito, porque há uma corrida na preservação da garantia do seu cliente. Em unidades prisionais, né, iniciou-se o processo de virtualização, onde a OAB está trabalhando de forma veemente, concisa, e da forma que nós conseguimos chegar a esse sistema, né, porque o sistema de prisional hoje não é um sistema hoje que pertence ao judiciário, ele pertence ao Estado, precisa de uma comunicação prévia, e ali tem que estar junto nesse diálogo o judiciário, a Secretaria de Segurança Pública, os ofícios, as próprias unidades prisionais. Então, a adaptação desse sistema é muito complicada, mas a OAB está trabalhando para isso, na virtualização desses processos. Para quê? Para que o seu cliente, quando ele for ouvido numa audiência de justificativa, numa audiência de instrução, o seu réu preso, ele tenha as garantias ali. Para quê? Porque você tem uma conversa reservada com ele, sem estar, por exemplo, um agente penitenciário ali do lado olhando, que é o que está acontecendo, né? E não estou dizendo isso porque é uma deficiência do sistema, não. As unidades prisionais, eles estão enfrentando dificuldades também na adaptação desse sistema, porque não tem um espaço específico para isso, não tem uma forma específica, então eles trabalham com aquilo que tem, né? Eu sempre digo, essa crítica aqui não é de forma nenhuma a denegrir o sistema, e sim dizer delas, para quê? Porque juntos, para haver uma construção, né? Para quê? Para o trabalho do advogado não ser prejudicado. Essa é uma crítica minha. E a audiência de instrução é a mesma coisa, os processos de violência doméstica é a mesma coisa, a criação desse espaço, como a fórmula desse espaço, né? Qual tipo de plataforma virtual que vai usar? O PJE hoje, o TJMG, ele utiliza a plataforma Cisco Webex também, que é uma plataforma que foi aprovada pelo CNJ, e o Zoom.
pela segurança, pela criptografia das informações, pelo trânsito, pela facilidade de gravação dessa mídia, para que essa mídia também tenha uma plataforma disponível para o advogado ter acesso a ela depois a tempo e a modo. Enfim, todo esse trabalho, um ano e 4 meses depois, ainda está em construção. Temos hoje um sistema chamado CEU, né, SEUU. Esse sistema, ele veio do Paraná, foi comprado o servidor de lá, onde roda muito bem, né, dados os percalços iniciais da sua própria implantação. Esse sistema, ele foi criado somente para execução penal. Hoje, foi ampliado, dentro do espaço de execução penal, você fazer pedidos como, por exemplo, de transferência do seu cliente para uma PAC, pedidos de transferências que você possa fazer uma comunicação direta com a unidade prisional. Essas funcionalidades estão sendo aos poucos implantadas dentro do seu. Também alguns tipos de agravo à execução também já começa a rodar ali, mas em comunicação com o JPE. O JPE é o sistema que, para nós, advogados da área criminal, ele roda não todas as peças em segunda instância, algumas. Mais usual, né, do advogado criminalista, que é o habeas corpus, roda muito bem, agravo de execução, agravo de instrumento, o rese, falta apelação. Na apelação, sentimos falta, os servidores, eu não sei dar informações técnicas, né, mas é preciso mais alguns elementos para quê? Para que seja disponível essa funcionalidade. O interessante é que essa funcionalidade hoje, ela tem comunicação com o CEU e com o PJE. Ela apresenta menos problemas de cair o sistema do servidor, de repente, eles se perderem nas informações. Por quê? Porque como o fluxo de informações que rodam neles é relativamente menor, e, igual já disse anteriormente, nós estamos pensando em uma comarca, aliás, um estado, do tamanho do estado de Minas Gerais, né? Um estado que hoje, eu não sei o número de comarcas, mas são números interessantes, e essas comarcas, todas elas precisam rodar um sistema único, um sistema que ele abra essas funcionalidades, se, por exemplo, está lá numa comarca de Manga, uma comarca distante, não ter, e ele precisar acessar o sistema de Minas Gerais, do TJMG, que está aqui na capital, e, de repente, aquela comarca ele não oferece todo o aparato que aquela comarca necessita. E esse aparato ele tem que estar disponível para todos os órgãos do judiciário, o juiz, o magistrado, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o advogado, tá? E nesse aí, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela responde por essa prerrogativa, por esse direito do advogado, ele peticionar, ele ter acesso, a Ordem dos Advogados do Brasil que responde, e está respondendo, né? Hoje, como já disse ano passado, pela virtualização dos procedimentos. Tem um sistema agora, ele chama SEI, o sistema SEI, S-E-I. Esse sistema, inicialmente, ele é usado, ele roda até hoje, por quê? Esse sistema é onde rodam as resoluções, as portarias editadas pelo TJMG e a comunicação do TJMG com os demais órgãos, que não os órgãos da jurisdição. Exemplo, precisa editar uma portaria, a gente está falando muito em âmbito criminal na área prisional, eu vou dar um exemplo bem simples, né? Temos hoje os processos de virtualização. Os processos de virtualização, onde eu preciso ter alguma funcionalidade do TJ, por exemplo, para virtualizar, eu preciso que aquela audiência ali, ela observe protocolos de criptografia. Então, todo o ato do judiciário, aliás, todo o ato público, a gente sabe que ele é feito de forma vinculada, né, por portaria, por resolução. E aquela resolução ali, aquela comunicação é feita por um procedimento administrativo, esse procedimento administrativo, a comunicação dele
com os demais órgãos, que não os órgãos judiciários, são feitas através do SEI. Na pandemia, foi uma solução que o TJ, ele encontrou de o advogado, ele não perder a comunicação dos atos, onde não, né, os fóruns se fecharam e os servidores estavam trabalhando de forma remota. E aí, pararam todos os processos entrantes, os processos físicos, somente os que eram urgentes. O que é um processo urgente considerado pelo TJMG? Réu preso. E ainda, por exemplo, tem algumas comarcas que estão na onda vermelha, onda amarela, onda roxa. Como que o advogado faz? Como é precário, ele funciona através de formulários, né? O advogado faz um cadastro prévio para ter acesso ao SEI, é liberado pelo sistema de informação o acesso do advogado àquele sistema. E aí, o advogado, ele quer movimentar o processo X. Ele vai, através de outro formulário, preencher, né? Preencher mesmo, X, depois peticionar de forma separada e justificar por que ele quer movimentar aquele processo. A justificativa, como eu disse, é um réu preso, ou então alguma medida cautelar que seja considerada urgente e estão no rol das resoluções, ali editadas pelo TJMG ao longo da pandemia, que iniciou em 16 de março de 2020. Ele preenche o formulário porque ele quer movimentar aquele processo. Aí, depois, em petição apartada, ele faz uma fundamentação que ele quer movimentar isso com base na resolução tal, que o réu dele encontra-se preso, que a medida cautelar, por exemplo, ele quer uma medida cautelar de arresto, sei lá, de especificação de provas, com o réu preso. Aí ele vai especificar aquela urgência ali e direcionar o juiz competente. Aquele procedimento, aqueles formulários, mais a petição, eles vão no setor de distribuição, ele vai encaminhar para a vara vai encaminhar e os autos conclusos ao juiz, e o juiz vai decidir quanto à necessidade e urgência daquela movimentação, e decidindo pelo sim, você consegue movimentar e peticionar ali. Entendeu a dificuldade? É muito complicado, é muito precário, por isso a utilização dele restrita. O TJMG ainda tem um quarto sistema, chama SEI, não CU, SEI. SEI já roda há muito tempo no TJMG, que é um sistema de comunicação dos procedimentos internos, administrativos, dos processos disciplinares, de todos os processos que exigem uma comunicação externa do TJMG com os demais órgãos. Por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública, vamos pensar no ambiente prisional, né? Tem um grupo lá chamado Grupo de Monitoramento de Penas. Esse grupo, ele fomenta verbas provenientes de penas pecuniárias. Então, a comunicação que se faz com esses procedimentos, ela tem que ser com a Secretaria de Segurança Pública. Mas como fazer com a Secretaria de Segurança Pública criar um meio de comunicação para que os processos administrativos ali, eles tenham uma comunicação eficiente? Então, o CEI, ele serve para isso, para demanda de resoluções, portarias, processos administrativos, comunicação com os demais órgãos que não são do sistema judiciário em si. Lembrando, o sistema judiciário é o TJ, é o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia, ponto. Então, a comunicação com os demais órgãos, com exceção desses aqui, é feita pelo SEI. E devido à pandemia, né, e a própria formatação dos processos eletrônicos ainda não estava pronta, não havia sistema, não havia servidor suficiente, e as demandas urgentes não podiam parar. Então, a solução criada foi feita pelo SEI e se dava através de formulários, né, que ela é um sistema ainda que roda de forma bem simples. O advogado, ele preenchia um formulário para cadastro naquele sistema, e através de formulário também, ele
fazia outro formulário para dizer da necessidade de movimentar aquele processo. Lembrando que na pandemia, né, só rodava um processo de réu preso, e essa era a justificativa principal de não parar a movimentação, onde o TJMG ele parou inteiro e as pessoas passaram a executar tarefas em forma de home office. Mas é muito precário, né, através de formulários mesmo, aqueles formulários para o setor de distribuição encaminhava aquilo para a vara, onde o ato concluso ao juiz, e o juiz ele ia analisar a necessidade, a possibilidade da fomentação da sequência de atos. Então, é praticamente inviável, né, hoje em dia, ele ainda é utilizado bastante, igual eu falei, né, a forma de comunicação, enquanto não vem um sistema eletrônico, que deve estar vindo aí, para essa finalidade. Ele ainda possui alguma aplicabilidade, visto que algumas cidades ainda encontram-se na onda vermelha com atividades suspensas, né? A Defensoria Pública, o Ministério Público também estão com as atividades home office, na maioria delas, e o sistema é o que mais atende hoje, dentre a necessidade de movimentação processual e a necessidade de comunicações com os demais órgãos. E, na realidade, essa fala um pouco dos sistemas eletrônicos, ela é uma coisa muito prática, né? E como o nosso tempo é um pouco curto para dizer um pouco desse, eu acho que faz parte também da advocacia da ativa esse trabalho coletivo. Para ajudar um pouco, eu vou disponibilizar manuais que estão ali, de passo a passo todos esses processos que eu disse, né? Processo PJE, o processo do CU, o processo agora do JPE, como faz, porque são informações muito técnicas, né? E elas cabem no manual, são fáceis, autodidáticas, muito simples, disponíveis. Eu deixo para tanto também os meus contatos, né? Podem me ligar, podem me chamar tranquilamente, tá? Meu Instagram é @idelmasimões, meu Facebook é Idelma Simões também, facilmente, fácil de encontrar, e eu vou tentando disponibilizar aos poucos informações úteis desses sistemas, como eu disse mesmo, pela própria praticidade, é muito didática a leitura, simples. E também fazer um pouco de introdução da prática criminal, né? Eu falo que, hoje em dia, essa forma de bate-papo é muito simples, ela é muito prática. Eu costumo dizer que a prática criminal, a gente ainda está vinculado a processos muito parcos, muito antigos. A legislação ela não acompanhou a modernidade, né? Não acompanhou muito essa agilidade das coisas, agilidade das informações. Essa prática ela é feita no dia a dia por nós mesmos, e somente com esse diálogo que é capaz de dirimir esse trilhões de dúvidas, e dúvidas essas que, com o apoio de nós mesmos, é que isso vai se dissipando. Enfim, o pacote anticrime, ele veio um pouco, né, pensado para quê? Para que práticas processuais, elas sejam modernizadas, mudadas, diferidas e adaptados hoje o processo penal a uma mobilidade maior, né, a um juízo de garantias, né. Eu estou para falar que eu ficaria aqui 1 hora, sabe, discorrendo, falando sobre vários aspectos de novidade hoje, principalmente em matéria processual, o que de fato trouxe, o que a aplicabilidade é interessante, pelo menos ao ponto de vista, né, que a advocacia criminal, ela tem essa diaticidade, esse diálogo, essa mudança,
e o que faz com que nós nos tornemos bons profissionais à medida que há uma leitura constante, uma atualização constante. Mas, então, nós temos que falar sobre poucos assuntos e pincelados. Hoje eu vim falar um pouco do juízo de garantia e da medida cautelar, e a medida da lei prevista, que também é uma cautelar, mas especificamente a medida de violência doméstica, a medida protetiva. O juiz de garantias nada mais é que é um juiz ali que ele atua para deferir as medidas cautelares, são as medidas também que são tomadas ali no momento da prisão, são as medidas específicas. Então, pela nova legislação, agora eu vou ter que ler um pouquinho, tá bom? Compete ao juiz de garantias a responsabilidade pelo controle da legalidade da investigação criminal pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tinha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso do caput da Constituição Federal, receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observando o disposto do artigo 310 desse Código, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observando o disposto do parágrafo 1º desse artigo, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto desse Código e legislação especial pertinente. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetitivas, assegurado o contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral, promover o prazo de duração do inquérito, dando ao investigado preso em vista razões apresentadas pela autoridade policial e o disposto do parágrafo 2º desse artigo, determinar o trancamento do inquérito penal quando não houver fundamento razoável para instauração ou prosseguimento, requisitar documentos, laudos, informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação, decidir sobre requerimentos de interceptação telefônica, fluxo de comunicação da informática e telemática ou outras formas de comunicação, afastamento do sigilo fiscal bancário de dados telefônicos, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção de prova que restringam meios fundamentais, restringam direitos fundamentais do investigado, julgar habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, determinar a instauração de incidentes de insanidade penal, decidir sobre o recebimento de denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 desse Código, assegurar prontamente, quando fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e seu detentor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidas no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente as diligências em andamento, deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção de perícia, decidir sobre a homologação de acordo ou não persecução penal ou de colaboração premiada quando formalizado durante a investigação, outras matérias inerentes às atribuições deferidas no caput desse artigo. O que significa isso? Toda e qualquer decisão tomada no âmbito da investigação, onde ainda não foi feita o pedido de denúncia, nem o recebimento da denúncia, todo e qualquer ato será decidido pelo juiz de garantias. Medidas cautelares, decisões de habeas corpus, pedidos de informações, medidas protetivas, medidas tomadas no âmbito da Lei Maria da Penha, também, que não está elencado aqui. Então, por que isso? Para conferir agilidade, onde não há ainda uma instrução criminal propriamente dita. Toda e qualquer movimentação onde precisa agilidade, praticidade, eficiência no trato daquelas decisões, ela será, portanto, feita pelo juiz de garantias, tá? Esse juiz de garantias, ele tem uma competência diferida do juiz da instrução criminal. O que ocorria antes era feito numa vara de inquéritos, né? Há um juiz hoje específico para isso, porque a vara de inquérito ela era bem restrita no âmbito da medida cautelar, né? Na competência do processo penal.
ela tinha que haver uma distribuição, sim, a distribuição dela era rápida. E isso, o que acontecia? Ela atrapalhava aos juízes de instrução, onde um processo ainda em inquérito, ele tinha que ser tomado ali várias decisões, ou pelo delegado de polícia, ou pelo advogado de defesa, ou até propriamente pelo Ministério Público. Isso conferiu muita agilidade, eficiência, e isso funciona hoje a pleno vapor. Essas medidas do juiz de garantias, o que eu gostaria muito de falar, o que é isso, né, das medidas cautelares, principalmente hoje, a medida protetiva. A medida protetiva, ela é uma medida cautelar, ela ainda possui os requisitos de funiboniores, ela ainda é feita, né, inaudita a partes, mas ela tem um rol maior, né? A competência da medida protetiva, a gente fala como uma competência híbrida. Por quê? Porque ela envolve matéria civil com matéria criminal, né? E é isso que eu gostaria um pouco desse bate-papo de falar. A medida protetiva hoje ela pode ser proferida no âmbito de processo civil, processo criminal, processo específico especializado na Maria da Penha. Há julgados hoje de medidas protetivas deferidas em favor do idoso, medidas protetivas hoje feitas especializadas na fraude de infância e juventude, hoje medidas protetivas deferidas em processos cíveis. Por quê? Porque as medidas protetivas, a gente chama ela de competência híbrida, ela envolve matéria civil e penal, e podem ser deferidas por um juízo da vara criminal especializada, que é o que se espera. Por quê? Porque violência doméstica, violência de gênero, entende-se que o gênero hoje é mulher, e ela esteja no âmbito das relações domésticas ou relações de afeto, tá? Mas como temos leis específicas, processos específicos pelo princípio da especialidade, como o estatuto hoje do adolescente, da criança e do adolescente, o ECA, o estatuto do idoso hoje, que atrai competências especializadas, desculpe, para a vara do idoso, para a vara hoje da criança, pode deferir medidas protetivas, pode deferir hoje no processo de divórcio, no processo de família, onde há uma relação ali tóxica, uma relação de violência doméstica, que a parte consciente é a mulher, pode fazer o requerimento dela, porque elas possuem um caráter autônomo, diferente de medidas cautelares ali, que tem um rol muito, o rol dele não é restrito. As medidas protetivas hoje, elas podem, inclusive, serem adequadas à realidade da mulher. O que a mulher precisa, né? Às vezes ela não precisa necessariamente de uma medida de afastamento, ela sofreu ali uma violência patrimonial, abarcada pela Lei Maria da Penha? Então ela pode ser, hoje, objeto de medida protetiva? Pode, aplicadas juntas ou isoladamente. E o que fala na forma hoje? O que eu falo hoje muito bem, nos processos de violência doméstica, a dificuldade hoje do advogado, ele tramitar sobre esses sistemas. Então, hoje, normalmente, a gente vê na prática, o advogado, ele vai trabalhar num processo onde envolve violência doméstica, a violência contra a mulher, e aí ele começa a envolver aqueles vários processos e acha que tem que fazer um processo numa vara especializada ali, para atuar como assistente de acusação, para quê? Para o deferimento daquelas medidas. E não é preciso, não é preciso. Elas podem, né, elas correm de forma autônoma, elas têm uma natureza híbrida, lembre, competência civil e criminal, determinadas por um mesmo juízo. E o mesmo juízo não é um juízo criminal, não. Elas podem, sim, há julgados, há uma jurisprudência vasta hoje de medidas protetivas, hoje proferidas em âmbito civil. Medidas protetivas hoje proferidas em âmbito do Estatuto do Idoso, na vara do idoso, na vara hoje de infância e juventude. Enfim, como eu disse, esse bate-papo é muito extenso, né? Ele envolve também uma pulguinha na orelha ali, para uma leitura logo em seguida de atualidades.
Mas é o que eu sempre falo, né? Ser advogado, propriamente dito, é isso. É você se propor a leitura, é você se propor ao conhecimento e pensar que o que eu tenho hoje de conhecimento já não é suficiente para amanhã. Então, a leitura tem que ser diária, a leitura tem que ser constante, você tem que ter uma força, uma determinação, um querer conhecer, um gostar de conhecer. É isso que vai te tornar um profissional diferente amanhã. É isso que vai te tornar amanhã e dizer qual que é o X do seu negócio, do seu sucesso, daquilo que você se propõe a fazer, da atividade que você estudou tanto, 5 anos, depois enfrentou uma prova da OAB, e é isso. Para sempre essa proposta, ela vai estar para você. E ela vai dizer que tipo de profissional você será. Bom, meu papo termina por aqui, não acaba por aqui, só a conversa, como eu disse, essas e outros assuntos, eu espero poder disponibilizar um material melhor para você. Esse material vai estar disponibilizado também pela comissão, não sei a forma ainda, né? Há um jeito para se discutir para quê? Para que cheguem essas informações, tá? Mas os meus contatos, eles vão estar disponíveis para vocês, ou no meu Instagram, ou no meu Facebook, ou no meu próprio WhatsApp também, hoje pelo portal da OAB Contagem, estarão disponíveis para vocês essas e outras informações. Eu deixo muito obrigado pela oportunidade, eu agradeço muito hoje ao presidente Sanders, à nossa vice-presidente Rita, né, ao nosso secretário das comissões, nosso querido Rogério, que só por ele isso se tornou possível, né? A OAB Contagem é a nossa casa, é o nosso lar, e dentre ela a nossa família. Então, pela nossa família também, precisamos pelo crescimento, pelo sucesso e pela ampliação de todo esse trabalho. Muito obrigado e até a próxima.